Oi, nós temos boas notícias para o mundo do budismo tibetano. Parece que essa semana, agora no dia 4 de dezembro de 2023, acaba ou dá sinais de terminar o conflito que dividiu a linhagem Karma Kagyu em duas partes, com dois Karmapas, duas pessoas que foram apontadas como reencarnação do Karmapa número 16, e essa treta do 17 contra 17, quem é o verdadeiro, quem é o falso, dá sinais de melhorar. Nós vamos ver como isso tem relação com eles se rebelarem um pouco ali contra o Dalai Lama agora em 2024, um pouco da história, como foi a treta e como ela se resolveu e o que deve acontecer daqui pra frente. Vamos lá. Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. Eu ia ler a carta inteira, mas é muito nome, muita coisa para explicar. Vou dar uma batida assim, parágrafo por parágrafo e resumir. E quando eu for explicar a treta, vou dividir, eu tô aqui no meio. Aí esse Karmapa fica de um lado e esse daqui fica do outro, e aí vocês sabem, dependendo de pra onde eu apontar, por quem eu tô falando. Na carta que os dois assinam, datada de 4 de dezembro, eles começam falando que a linhagem de Tulku, ou seja, esse reconhecimento em série das reencarnações 1, 2, 3, 4, 5 até 17, isso começa no budismo tibetano a ser implementado de uma forma mais regulamentada com os Karmapas. Ou seja, na escola Karma Kagyu, nós já falamos sobre essa escola, que vem de Marpa, Milarepa, Naropa, enfim, desses mestres. E essa escola, que é famosa pelos ensinamentos particularmente do Mahamudra, tem ali o Karmapa como chefe, quer dizer, o Lama do Chapéu Preto. Então, ele teria recebido um chapéu preto dado por feito do cabelo de 100 milhões de dakinis e que deram para ele em visão ou em sonho, enfim. Depois foi feito um chapéu e foi colocado, tem um significado simbólico e considerado sagrado pelos discípulos. O Karmapa é meio que o líder dessa escola, mas tem outros 4 chamados de regentes Vajra, que são Taisitu Rinpoche, Shama Rinpoche, Jangon Kontru Rinpoche, e eu acho que o outro se chama Goshir Gyaltsa Goshri Rinpoche, Goshir Shri Rinpoche. Então, são 5 lamas principais. E aí, na carta, eles falam, Karmapa foi o primeiro, sim, que começou com essa onda de Tulku, de reconhecimento das encarnações. Ele era muito ligado com Shamarpa, que é o lama do chapéu vermelho. Quem inventou esse chapéu vermelho? Um dos Dalai Lamas lá do passado, porque o Karmapa estava crescendo muito, então vamos dar ele, se é o chapéu preto, vamos dar um chapéu vermelho para o outro, porque assim divide na metade a freguesia. Esse Shamarpa e esse Karmapa, volta e meia, eram gurus discípulos. A gente está sintetizando assim 17 gerações, 17 reencarnações de história. E o Shamarpa, o chapéu vermelho, número 10, a reencarnação dele foi proibida pelo governo tibetano, ele foi proibido pelo Ministério da Magia de reencarnar. O Dalai Lama proibiu a reencarnação dele por 170 anos, porque eles eram também senhores feudais. Tem um ditado que diz assim: os grandes mestres do Mahamudra estão muito preocupados meditando na política mundana. Ou seja, conforme a escola cresceu, esses lamas viraram senhores feudais, alguns deles se meteram com política, quer dizer, alguns foram se associar com os chineses, outros com os mongóis, outros com invasores de vários lados, e esse Shamarpa em especial parece que invadiu o mosteiro de Trashilumpo, em Shigatse, e roubou lá, furtou umas coisas, tomou, fez apropriação indébita de bens dos monges. Então, quando ele perdeu militarmente, o Dalai Lama falou: filho, quando você morrer, você não reencarna nunca mais, você está proibido de reencarnar, em nome do Dalai Lama. E ele ficou 170 anos sem reencarnar. Até que agora, nos anos lá 50, enfim, esse mestre morreu nos anos 80, o Karmapa 16, que é o anterior desses dois, antes de dar a treta, reconheceu e falou assim: tá aqui o Shamarpa, e agora vai ter o chapéu vermelho, voltou a linhagem. E voltou a linhagem, o que voltou? Treta, que ele era um lama de treta. E aí o que aconteceu? O Karmapa 16 morreu, e tem os 4 regentes Vajra, e um deles, que se chama Taisito, que não é originalmente a pessoa que aponta o Karmapa, um dia falou assim: eu tenho uma carta secreta do guru que ele me fala quem é a criança, deu indicação, então o menino é esse aqui, foi para a China, reconheceu o garoto, trouxe e falou: tá aqui o Karmapa, tá pronto, já resolvi. Isso foi acatado pelo Dalai Lama, enfim, pelos outros 2, porque acho que dos 4, um é Shamarpa, o outro tinha morrido, enfim, colou. E aí o Shamarpa, que tem essa fama de briguento, mas de verdade era quem tinha mesmo a responsabilidade de fazer esse trabalho, pegou e falou: não é esse garoto. E pegou e fez o processo dele e falou: é esse aqui. Então assim que surgiram 2 candidatos diferentes. E, por que o Dalai Lama? Não, tem foto do Dalai com um, tem foto com o outro, e é uma briga. Se vocês forem olhar no Spotify, tem um podcast da Wisdom, que eles entrevistam praticantes do Dharma. Tem uma entrevista com um praticante, é um tradutor, ele é médico,
transformado em tradutor, chama Karl Brunholtz, eu acho. E ele conta que ele fez um ondro, quer dizer, 100 mil prostrações, 100 mil oferendas do mandala, 100 mil do mantra de Vajrasattva e 100 mil refúgios. E aí foi até um lama, ele era discípulo do Karmapa e tinha tido essa briga. E aí pediu instruções para o guru falou assim, olha, o seu guru aceitou o Karmapa errado, então a sua prática foi pro lixo, agora você vem e eu vou te ensinar e você vai fazer os 400 mil tudo de novo. Aí gente, isso é assim, uma coisa impensável, é esse nível de cisma que teve na escola. Então o Shamarpa foi proibido, depois voltou e agora tem dois Karmapas. E o que aconteceu? O Taisito está vivo, mas... E eles assim, esses aqui acusam esses de fraude, esse daqui acusa de não seguir as palavras do guru. Então uma treta quebrou no meio, e agora os dois rapazes, que meio que se odiaram a vida toda, devem estar indo para os seus 40 anos, se encontraram 2 ou 3 vezes, tem 2 fotos deles oficiais, mas agora soltaram esse comunicado, que é bom no sentido de harmonia da Sangha, porque eles fazem 3 pontos. Primeiro, o reconhecimento da reencarnação do Shamar Rinpoche vai voltar e eles vão entronar juntos, eles vão procurar juntos, escolher juntos e decidir juntos quem vai ser o novo Shamarpa. Segundo, tendo um novo Shamarpa, vai ser tipo o próximo rei ou o próximo líder dessa escola, então quando eles morrerem vai meio que reunificar e depois dali para frente nas gerações futuras não vai ficar quebrado, vai ser uma criança só. Em terceiro ponto, o tópico da reencarnação de Shamar Rinpoche, que é o segundo lama, é o vice-lama, o chefe dessa linhagem, ficará dentro da linhagem Karmakagyo. Não aceitaremos interferência de nenhuma parte, de nenhum partido que não seja envolvido. Ou seja, chega de Dalai Lama, chega de líderes de outras escolas, chega de política, chega de China, Tibete, de todas essas coisas que entram na mistura. Agora nós dois estamos em contato e nós queremos fortalecer a nossa escola. O que é uma coisa muito boa, e aí eles aconselham, porque teve muita briga. Muita briga é assim. Quando você reencarna no sistema do direito do Tibete, é um sistema de herança reencarnatória. Então, se você é a reencarnação do Bill Gates, você pega as ações da Microsoft e o trono da Microsoft como CEO, enfim, e volta para você as suas ações, a sua conta bancária, suas casas, o seu carro, suas joias, seu dinheiro, tudo volta. Então, como esses lamas também eram senhores feudais e ao mesmo tempo eles são meio que bispos ou cardeais e todas as oferendas, todas as coisas. Então, para vocês terem uma ideia, o Shamarpa, eles têm um monastério chamado Rumtek. Nenhum dos dois nunca conseguiu fazer a cerimônia principal de reconhecimento no monastério. Essa coroa de Karmapa foi tomada e colocada num cofre pelo governo indiano, porque um fala é minha, outra fala é minha. Esse Shamarpa chegou a entrar com um tanque no monastério, por assim, é apropriação indébita, tô aqui com a cautelar do juiz, eu vou entrar e entrar com fuzis, assim, tipo, agora o terreno é nosso, vão embora, porque essa é uma propriedade privada. Então, a questão muito forte e de gurus contra gurus, praticantes contra praticantes, as pessoas sem saberem o que elas vão fazer, porque, assim, de um lado tá o Taisito, já o Shamarpa, de outro lado tá o Taisito, e aí agora eles finalmente, os dois candidatos, né, o verdadeiro, o falso, ou os dois verdadeiros, ou os dois falsos, enfim, os dois candidatos, que já são adultos, já estão velhos, fizeram contato, né, glória a Buda, e disseram, a partir de agora nós vamos cuidar do rumo das escolas, nós não queremos mais ouvir interferências de Dalai Lama e de outras partes, porque é uma história bem comprida, não preciso entrar em mais detalhes. Falaram assim, você é praticante dessa escola, por favor, faça 100 mil do mantra de Vajrasattva para purificação e recite o Sutra dos Três Picos, que é o Sutra dos 35 Budas. Ou seja, vamos nos engajar em práticas de purificação, que é muito bom, parabéns, para a purificação do karma negativo em relação aos gurus, em relação à sangha, em relação à cisão à sangha, em relação a qualquer coisa, dá certo o que a gente precisa dos 4 fatores oponentes. Então esse é o antídoto, né, o remédio, ou seja, fazer recitação, fazer os mantras, mas a gente precisa também de arrependimento, de resignação, de não querer mais arrumar briga, enfim, esses fatores. Não é só repetir um mantra que a mágica acontece, mas eu acho que é um grande passo no avanço de uma independência maior da escola em relação às políticas da China e Tibete e Dalai Lama, e também vai ser muito bom para os praticantes dessa escola, para ter uma harmonia, uma convivência normal. Esse é o primeiro grande passo para uma reunificação ou reunião dessa escola e conciliação. E o que a gente vê para o futuro? Eu arriscaria talvez a gente tenha em algum momento uma primeira aparição pública dos dois Karmapas, um ensinamento, que um dê o começo do ensinamento, o outro, e que eles dividam ali o trono e a coroa e apareçam juntos, e que aos poucos, né, os dois passem essas linhagens para o próximo Shamarpa, que por enquanto ainda é uma criança, se já nasceu,
e se estabilize, esse capítulo de visão fique para trás e a escola volte a ser reunificada na posição do Chamarp e dali para frente siga com uma linhagem só. Esse é o vídeo de hoje, essa é a treta, mas dessa vez a treta parece que tem resolução. Até o próximo vídeo, deixem perguntas, eu vou deixar alguns links, se inscrevam, curtem e compartilhem, tem um grupo do Telegram, até o próximo vídeo, tchau, tchau.